Hoje vou-vos mostrar como é que se chegam às equações de movimento de um sistema de massa variável e como exemplo vou usar um foguetão. Chegar às equações de movimento de qualquer sistema resume-se a aplicar a segunda lei de Newton. Ou seja, temos de saber as forças que atuam no nosso sistema e temos de saber como é que o momento linear varia ao longo do tempo. Ok, num foguetão a massa é uma função do tempo. Porquê é que a massa é uma função do tempo? Porque a forma como um foguetão funciona é ele vai fazer uma força no combustível que tem para baixo e pela terceira lei de Newton o combustível vai fazer uma força no foguetão para cima e ele vai começar a andar para cima e ele vai perdendo combustível. Eu aqui representei a massa do foguetão como M maiúsculo e isto representa a massa da estrutura do foguetão mais a massa do combustível que ele tem no instante T. E nós temos aqui o nosso foguetão que está com uma velocidade v, que também é uma função de tempo, vt. E eu estou agora a ver o que é que acontece passado um intervalo de tempo ΔT. Passado um intervalo de tempo ΔT, vai sair uma massa de combustível, que eu dei o nome de M pequeno, à massa do combustível, ΔM. E a massa do rocket, do foguetão, vai passar a ser M em T mais ΔT. Eu agora vou escrever este M em T mais ΔT de uma forma mais conveniente. Nós podemos somar e subtrair mt menos mt. E se repararmos, ter mt mais ΔT menos mt é a mesma coisa que termos o mt que estava ali mais ΔM. Podemos ainda reparar noutra coisa, que o combustível que sai, ou seja, a variação no combustível, é simétrica à variação da massa do foguetão. Ou seja, quando o foguetão perde massa é porque está a sair mais combustível. A relação que eu estou a dizer pode-se escrever como ΔM pequeno é menos ΔM maiúsculo. Ou seja, a massa do rocket em T mais ΔT pode ser escrita como, vou meter aqui em baixo, mt menos ΔM. Isto faz sentido porque se nós somarmos a massa do combustível que saiu com a massa do rocket, voltamos a ter o mt de antes. E agora é preciso reparar uma coisa, até o instante t, o rocket já perdeu combustível. Nós só não estamos a considerar o combustível que o rocket perdeu até ao instante t porque já não está a interagir com o rocket. Nós estamos só a considerar naquele intervalo de tempo ΔT o combustível que ainda está a interagir com o rocket. Nós tínhamos o nosso rocket a uma velocidade vt. Agora, no instante t mais ΔT, ele vai estar a uma velocidade v em t mais ΔT. Mas pelo mesmo raciocínio das massas, nós podemos escrever isto como uma velocidade vt mais ΔV. Falta-nos agora saber qual é que é a velocidade no bocadinho de combustível ΔM. Isso é só imaginarmos que estamos no referencial do rocket, nós vamos ver a massa a sair do rocket com uma velocidade que eu vou dar uma letra qualquer, vai ser assim uma cena, U. Ou seja, quando nós depois passarmos para o referencial do observador, a velocidade com que este bocadinho de massa ΔM vai é Vt mais ΔV mais U. Ok? E nós agora vamos avaliar o momento linear em t igual a t e t igual a t mais ΔT. Então o momento linear em t é muito simples. É só mt vt. E o momento linear em t mais ΔT vai ser a massa do rocket vezes a velocidade do rocket, e eu vou já fazer a distributiva. Ou seja, vai ficar mt vt mais mt ΔV menos ΔM vt menos ΔM ΔV. E depois vamos ter de somar também o momento linear aqui da massa que está a sair. Ou seja, vai ser
mais ΔM VT mais ΔM ΔV e, por último, mais ΔM U. Ok, e nós agora queremos saber como é que o momento linear varia. Então vamos fazer o momento linear em T mais ΔT menos o momento linear em T. Nós agora vamos fazer a variação do momento linear, ou seja, o delta momento linear, que fica assim. Mas primeiro vamos reparar no que é que acontece aqui no momento linear em T mais ΔT, porque nós temos aqui que este termo, ΔM, ΔV, corta com este termo, tem menos ΔM, ΔV, e que este termo, vou usar cores diferentes, corta com este termo. Ao subtrairmos o momento linear no instante t, só vai cortar o termo do MTVT, que é logo aqui este primeiro termo. Então fica MT ΔV menos, mais, peço desculpa, ΔM U. E agora eu posso pegar nesta equação que nós temos aqui e eu posso dividir ambos os lados por ΔT. Então eu vou dividir aqui também. E por ΔT. Pronto. E ao fazer o limite em que ΔT tende para zero, o que nós temos aqui é exatamente a definição de derivada do momento linear. Ou seja, o que nós estamos a calcular é dp dt. Isto é o limite quando o ΔT tende para zero. Isto fica igual a, ou seja, mt, o limite em que ΔT tende para zero de ΔV sobre ΔT, mais U, e o limite em que ΔT tende para zero de ΔM sobre ΔT. E o que nós temos aqui é a definição de derivada, novamente, dv/dt. E o que nós temos aqui também é a definição de derivada, mas para a massa do combustível, dm/dt. Eu vou só, antes de ficarmos com a nossa expressão final para a equação do movimento, vou só reparar que dm/dt é igual a menos dm maiúsculo dt, pelo mesmo motivo das variações serem simétricas nas massas. Então temos que isto é igual a mt dv/dt menos o dm/dt. E é esta expressão aqui que nos dá a equação de movimento de um foguetão. É de reparar que este termo aqui corresponde ao F igual a MA, FR igual a MA, que nós estamos habituados, e este aqui representa a tal variação de massa do nosso foguetão. Agora já tenho a derivada da equação de movimento do rocket. Na minha derivação, os termos não lineares, ou seja, os termos que têm duas variações, por exemplo, de segunda ordem, tipo a ΔM, ΔV, acabaram por se cortar uns com os outros. Mas isto não teria, eles iam acabar por desaparecer de qualquer forma e eu vou mostrar porquê. Porque quando nós dividimos por ΔT e fazemos o limite em que ΔT tende para zero, nós podemos separar isto em dois limites. Pode ficar o limite em que ΔT tende para zero de ΔM sobre ΔT vezes o limite em que ΔT tende para zero de ΔV. Isto aqui fica dm/dt e este aqui fica zero, ou seja, isto está a zero. Eu estou a fazer isto para mostrar que muitas vezes os professores de física costumam desprezar os termos de ordem superior e este costuma ser o motivo, porque quando nós fazemos o limite, os termos que não são lineares, ou seja, os termos que têm mais do que uma variação a multiplicar, vão todos para zero. Voltando agora à nossa expressão, para a nossa equação de movimento do rocket, nós agora podemos avaliá-la ou analisá-la em vários casos. Por exemplo, se nós tivermos um rocket que esteja no espaço e esteja muito longe dos outros corpos, a força resultante podemos aproximá-la como zero. Então a nossa equação de movimento, podemos obter uma expressão para a velocidade a resolver esta equação diferencial. Menos o dm/dt
igual a zero, que é a força resultante. E agora, nós podemos passar o termo... Eu vou isolar o dV/dt. Então vai ficar dV/dt é igual a u dm/dt sobre mt. A massa é sempre diferente de zero, então é tranquilo dividir. E agora nós vamos ter de reparar que o que está aqui, eu vou traçar, o que está aqui é uma regra da cadeia. Isto é muito comum em equações diferenciais, porque o que nós temos aqui pode ser escrito como dV/dt é igual a u, isto é a derivada em ordem ao tempo do logaritmo de mt. Porque quando nós fazemos a derivada do logaritmo, quando eu digo log é o ln, fica só a derivada em cima e o argumento do logaritmo em baixo. Agora, assumindo que a velocidade com que a massa, o combustível, está a sair é aproximadamente constante, assim, primeira aproximação, nós podemos então integrar ambos os lados em ordem ao tempo no instante t0 até t, dt, e pelo teorema fundamental do cálculo isto fica vt menos vt0, e isto vai ser igual a u logaritmo de mt sobre m em t0. Eu agora vou só definir vt0 como zero, ou seja, que em t0 o rocket está em repouso, e eu vou definir t0 como zero, ou seja, que nós ligamos o nosso cronómetro em zero. Isto fica então vt igual a u log de m em t sobre m0. Mas a massa do rocket é uma função decrescente, porque ele vai perdendo massa ao longo do tempo. Ou seja, mt é menor ou igual que m0. Então eu vou reescrever isto assim, como menos u log de m0 sobre mt. Porque assim fica em evidência uma propriedade muito interessante acerca da velocidade do rocket e que nós já esperaríamos que acontecesse, que é, como esta quantidade está aqui é positiva, porque este termo m0 sobre mt é sempre maior ou igual a 1, ou seja, ou é 0 ou é positivo, o que está a acontecer é que estamos a dizer que a velocidade do rocket tem sentido oposto à velocidade do combustível que está a sair. Faz todo o sentido a nível intuitivo. Nós agora vamos analisar outra situação em que o rocket está a tentar sair da Terra. Então nós, para modelar a interação que a Terra tem com o rocket, podemos em primeira aproximação usar só o peso, ou seja, mtg. Pronto, aqui vai haver um erro porque a aceleração gravítica varia ao longo da altitude, ou seja, conforme o rocket está a sair da Terra. Mas pronto, em primeira aproximação podemos fazer isto. E a equação diferencial fica mtg, que é igual a mt dv/dt menos u dm/dt. Parecido com o que fizemos antes, podemos dividir ambos os lados por mt, e eu vou isolar o dv/dt, e fica dv/dt é igual a g mais u, e depois nós podemos passar o termo da massa e fica o logaritmo, igual ao que fizemos antes, mt. E nós agora podemos integrar ambos os lados, de t0 a t, mas t0 é igual a 0 e v em t0 é igual a 0, então isto fica só vt é igual a menos o logaritmo m0
sobre mt mais gt. Se nós escolhermos como referencial, se eu olhar aqui para este desenho, nós temos aqui a velocidade que vem do termo com o menos o logaritmo. Nós vamos depois ter o outro termo que vem com o gt. Ou seja, se eu escolher como referencial, assim um referencial vertical, neste caso está horizontal, mas o roca teria a ser para cima, então seria vertical. Chamar isto y. Temos que a velocidade de t é igual a u log m0 sobre mt menos gt. E isto tudo ao longo do versor dos y, em metros por segundo. É sempre bom repararem que por análise dimensional isto bate certo. Isto tem unidades de metros por segundo, isto tem unidades de metros por segundo. Espero que tenham gostado e antes de acabar o vídeo vou só resumir então qual é que é a ideia geral. Quando nós queremos saber a equação de movimento de um sistema de massa variável, comparamos o momento linear em dois instantes diferentes, um que seja um instante mais ΔT à frente, depois subtraímos para ficar com a variação do momento linear, dividimos por ΔT e fazemos o limite para ficar com a derivada, o limite em que ΔT tende para zero. E é sempre assim que se faz este estilo de exercícios. Até à próxima.